Então, sejam todos bem-vindos, né? Eu me chamo Giovanni, eu estou aqui gravando a segunda aula do curso de introdutório, né, de mecânica quântica que eu estou disponibilizando aqui no YouTube. Só para lembrar, o livro que eu estou usando é o David Griffith, de mecânica quântica, né? E aqui nessa aula, né, de princípio da incerteza, eu vou estar finalizando o capítulo 1, né, a última parte do capítulo 1 aí, o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Nessa aula de princípio da incerteza, eu pretendo começar dando uma visão, né? Começar de uma visão mais qualitativa, né? Mais subjetiva do princípio da incerteza, né? Mais introdutória, né? E aí em seguida eu vou estar passando por uma explicação mais objetiva, né? Mais matemática do princípio da incerteza, né? Obviamente que eu não vou já passar logo o princípio da incerteza aqui generalizado, né, que tem lá no pro capítulo 3, né? Isso eu vou deixar mais pra frente, mas de início eu vou estar começando com essa parte mais introdutória de princípio da incerteza e depois eu vou falar mais, né, direitinho sobre o que é a incerteza de posição, de momento, né? Do ponto de vista matemático, assim, como é que se calcula ela, beleza? É, então, bora começar, né? É, Se a gente relembrar, né, das aulas anteriores, eu disse que na mecânica quântica, né, eu não sei, né, de certeza, diferente da mecânica clássica, né, na mecânica quântica eu não sei com exatidão, né, a posição que uma partícula vai estar, né, certo? Eu tenho uma incerteza na posição da partícula, né, na mecânica quântica, certo? Né? Então, por exemplo, se uma partícula que está em determinado estado, né, quântico, eu tenho aqui a reta de posição, né? Isso aqui é uma posição, aqui é outra, né? Sei lá, aqui é a origem, por exemplo, né? Eu não tenho certeza, né, para essa partícula que está em determinado estado, né, se ela vai estar aqui ou aqui ou aqui, né? Mas eu tenho uma região do espaço, né, de tamanho Δx, né, eu tenho uma faixa de valor de posição, né, em que é muito provável da partícula estar, né? Ou seja, uma partícula que está em determinado estado, ela tem uma região de comprimento Δx, né, que é provável, é muito provável dela estar, né, dela ser localizada, né, caso se faça uma medida de posição da partícula. Eu não estou dizendo que é impossível dela estar, né, em outras regiões, né, em outras posições fora dessa faixa, né, mas é muito mais provável dela estar nessa faixa, né, de se, sei lá, se eu for fazer uma medida, né, da posição dessa partícula, ela está em algum ponto dentro dessa faixa aqui de posição, não é? E aí essa faixa, esse Δx, é o que a gente chama de incerteza da posição, né? É a incerteza da posição. Da posição da partícula, né? Certo? Do mesmo jeito, no momento da partícula, a gente também tem uma incerteza, né? Eu vou desenhar aqui uma reta de momento para você ver que seja a origem do momento, né? Aí, cada ponto dessa reta é um valor de momento, beleza? Né? Então, do mesmo jeito, a gente tem uma incerteza do momento que a partícula que está nesse estado, né, ela vai ter, beleza? Né? Só que igualmente a posição a gente tem uma faixa, a gente deve ter uma faixa de valores aqui mais prováveis de momento, né? A gente tem aqui uma região de tamanho ΔP, certo? Onde é mais provável da partícula ter um momento dentro dessa faixa, né? Algum valor de momento aqui dentro dessa faixa aqui, né? Como eu disse, não é impossível delas, né, ser medido um momento com algum valor fora dessa faixa, mas é improvável, né? Essa região aqui a possibilidade é bem maior de, em uma possível medida de momento, né, você encontrar um momento dentro dessa faixa aqui, beleza? E aí tu tem aqui um ΔP, isso é a incerteza do momento, beleza? Ok? Aí tem uma coisa que é muito interessante,
É muito interessante, que é o seguinte, não tem como tu ter um estado, né, uma partícula está no estado quântico tal que essa incerteza de posição, né, seja zero e a de momento também. Ou seja, não tem como tu saber com exatidão onde a partícula está e qual momento ela tem, né? E aí a ideia é o seguinte, né, que essa incerteza de posição e de momento elas não são independentes, né, elas são correlacionadas. É tipo assim, se você pega, por exemplo, se você quiser diminuir a incerteza da posição da partícula, né? Consequentemente, né? Você vai aumentar a incerteza do momento dela, tá entendendo? Do mesmo jeito, se você quiser diminuir a incerteza no momento da partícula, né? A consequência que isso traz é tu aumentar a incerteza na posição dela, né? E isso daí não é uma limitação, né, experimental, não é falha de experimento, não é falta de precisão do experimento, não é. Né? Isso aqui é uma consequência teórica, né, uma consequência dos princípios da mecânica quântica, né, certo? Das coisas que são postuladas na mecânica quântica, tá entendendo? Então, a ideia é essa, né? Se tu aumenta uma quantidade na incerteza de um ou diminui, né, tu vai ter que aumentar no outro, né? Certo? E aí essa compensação, né, ela é traduzida, essa compensação da incerteza de momento e posição, né, essa correlação também, ela é traduzida numa inequação matemática, né, que é essa daqui, ó, delta x, delta p tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2, né. O produto da incerteza da posição com do momento, né, nunca pode ser menor que h cortado sobre 2, né, existe um limite. Se isso aqui não fosse verdade, tu teria tipo assim, poderia, por exemplo, fazer assim, ó, delta x, delta p igual a zero, né, certo? Zero é menor que h cortado sobre 2, então se isso aqui não fosse verdade, tu poderia ter algo desse tipo, né, e aí, nisso, tu poderia fazer esse delta x ir para zero e o delta p também ser zero, né, simultaneamente, tá entendendo? Né? Ou seja, 0 vezes 0 ainda é zero, então isso aqui seria válido, né? Ou seja, tu poderia saber onde tua partícula está com exatidão e também, simultaneamente, saber qual momento que ela tem, né? Certo? Aí seria muito da hora se pudesse fazer isso, mas não pode, né? Tem esse limitador aqui, né? Porque esse produto da incerteza não pode ser menor que h cortado sobre 2, né? Digamos, por exemplo, que ΔX vezes ΔP seja igual a h cortado sobre 2. Pode, porque é maior ou igual, né? Então pode ser igual a h cortado sobre 2, mas não pode ir mais abaixo disso não. Não pode ser menor que h cortado sobre 2 não. Então, por exemplo, digamos que a partícula está em estado tal que a incerteza de posição dela vezes a incerteza de momento é igual a h cortado sobre 2. Aí agora tu modificasse esse estado de tal forma assim que a incerteza da posição ela caísse, ela reduzisse, né? Para esse produto continuar sendo igual a h cortado sobre 2, né? Esse momento ele teria que aumentar, obviamente, né? Essa incerteza de momento teria que aumentar. Se ela ficasse inalterada, né, tu iria reduzir o ΔX, ΔP continuaria a mesma coisa, né? E aí esse produto ia ser menor que h cortado sobre 2, violando o princípio da incerteza. Tá entendendo? Então, se tu reduz a incerteza da posição, né, consequentemente tu aumenta, né, a do momento. Então, essa é a ideia, né? Se tu abaixa a posição de momento, né, a incerteza de momento, né, tu tem que, né, consequentemente, né, tu vai ter a incerteza de posição aumentada para que esse produto ele nunca seja menor que h cortado sobre 2. Tá entendendo? Pode até virar uma cor diferente, mas desde que seja maior que h cortado sobre 2, tá entendendo? Então essa aqui é a ideia. Espero que tenha ficado claro aí. Então, obviamente também esse produto poderia ser assim, ó, igual a 3 meios de h cortado, né? Assim, ó, 3 vezes h cortado sobre 2. Poderia ser, né? 3h cortado sobre 2 é maior que h cortado sobre 2, então pode, né? Agora o que não pode ser é menor. Por exemplo, 1 meio de h cortado sobre 2. Isso aqui é menor que h cortado sobre 2. Então isso aqui tá errado. Beleza? Então essa é a
primeira visão, né, do princípio da incerteza, como eu disse, a noção mais mais subjetiva, né, indireta do princípio da incerteza. Agora eu vou passar para uma explicação, né, mais matemática, né, do que é esse ΔX, o que é esse ΔP, né? Porque eu lembro que no começo eu ficava muito confuso com esse ΔX, com o princípio da incerteza, porque no começo me parecia que esse ΔX tinha uma expressão matemática, uma forma matemática de determinar ele, né? Esse ΔX e esse ΔP. Eu pensava que era algo mais qualitativo, assim, né? Que é algo mais indefinido, mais indireto, né? Só que aí isso aí entrava em conflito, porque uma coisa que é subjetiva, indireta, como ela nunca pode ser menor que h cortado sobre 2, né? Como tu tem esse argumento aqui tão forte, né, tão direto, dizendo que essa incerteza vezes essa nunca pode, em hipótese nenhuma, pode ser menor que h cortado sobre 2, né, sendo que o ΔX e o ΔP são mais assim qualitativos e mais indiretos, né, mais subjetivos. Como assim, né? Eu ficava muito intrigado com isso, mas a questão é que eu estava errado. Esse ΔX e esse ΔP, eles têm sim uma expressão, né, uma forma matemática de, né, de definir eles, né? Eles são uma coisa, né, do ponto de vista matemático. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês o que é, né? Esse ΔX, né, ele é o que? Certo? Ele é a raiz quadrada, ó, presta muita atenção, né? Eu vou falar assim, ele é o mesmo que tu fazer assim, ó, pegar o x, subtrair do valor médio, né, da posição. Isso aqui vai depender do estado, obviamente, né? E aí tu eleva isso aqui ao quadrado, né? Quando tu faz isso aqui é o desvio quadrado, né? Ou seja, tu tá pegando um x médio, tá pegando o valor de x, e aí tu subtrai um do outro, né? Tira essa diferença e eleva ao quadrado, né? E aí, nesse processo, tu vai tirar a média, né? Aí essa média é chamada de desvio quadrático médio, né? Certo? Só que não acabou aí tem que tirar a raiz ainda disso daqui, ó. Pronto, agora sim. Esse ΔX é isso daqui, beleza? Né? Essa é uma informação que é importante, né? Certo? E aí, esse ΔX, como era de se esperar, vai depender do estado da partícula, né? Esse ΔX é correspondente a um determinado estado, psi de x e t, tá entendendo? Né? Então, esse cara aqui, ó, ele é calculado diretamente a partir desse psi de x e t, né? Beleza? Eu só vou fazer umas manipulações aqui que vocês, e aí depois eu explico como é que calcula a partir desse psi de x e t. Antes eu vou desenvolver mais esse negócio aqui, beleza? ΔX é igual a isso aqui, né? Aí esse quadrado, né? Eu vou pegar só o que tem dentro da raiz aqui, ó, né? Esse bicho aqui, ó, o desvio quadrático médio. Vou até botar aqui, desvio né? Eu tenho que x, né? Menos x. Aí eleva ao quadrado e tira a média. Então esse aqui é o desvio quadrático médio, né? Aí eu vou desenvolver esse quadrado aqui, vai ficar assim, ó. Ficar o x ao quadrado, né? Menos 2 vezes x médio vezes o x, né? Mais o x médio elevado ao quadrado. Obviamente isso aqui é a mesma coisa que tu fazer a soma das médias, né? Ou seja, x ao quadrado médio menos 2 menos a média de 2. Tá entendendo? Esse bicho é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Mais x ao quadrado, x médio ao quadrado. E tira a média, beleza? Aí esse cara aqui, ó, né? Se você for ver o 2, né, e o valor médio do x são quantidades constantes, né? Eles não dependem da variável em que tu tá tirando a média. Cada variável que tá tirando a média é o x, né? Então, ou seja, isso aqui vai ficar só igual a 2 vezes x médio vezes a média desse cara aqui, ó, que é também um x médio. Tá entendendo? E aí isso aqui vai ficar igual a 2x médio ao quadrado.
né? Que esse cara aqui é o x médio, aqui x médio. Esse cara aqui, ó, né? Isso aqui é o que? Tem a média do x médio elevado ao quadrado, né? Como eu disse, o x médio ele não tem nada a ver com o x, né? Então, se eu estou tirando a média de uma coisa que não tem nada a ver com a variável em que eu estou tirando a média, né? Isso aqui é simplesmente, certo? Essa quantidade, beleza? Parece que eu só joguei, né? Isso aqui, mas de fato é isso, mano. Porque, por exemplo, sei lá, tu tem tu fizesse o 2 médio, né? O 2 é uma quantidade que obviamente é um número, né? Ele não depende da variável x, né? Então, se tu tira a média do 2, obviamente que isso aqui é simplesmente 2, né? Para todas as medidas, tu vai ter sempre para cada medida um 2. Né? Tu tira a média de uma coisa que se repete sempre, né? Esse valor da média é essa coisa que se repete sempre, no caso o 2 aqui. Do mesmo jeito o x médio. X médio é uma quantidade que nem o 2. É uma quantidade que sempre vai se repetir para todos os valores de x, né? Da tua média, né? Certo? Então, ou seja, por isso que isso aqui é simplesmente a média do x maior elevado ao quadrado desse número é simplesmente o próprio número. Então, né, eu vou ter o que? Eu vou ter que isso daqui é igual a x quadrado menos 2x médio ao quadrado mais x médio ao quadrado. E aí isso daqui vai ser igual a x quadrado médio, repete. Aí menos 2 vezes isso aqui mais isso aqui. Vai ficar só menos. Beleza? Então o desvio quadrático médio, né? É mais prático você fazer ele assim, né? Só pegando o x quadrático médio menos o x médio ao quadrado. Entendeu? Né? Por aqui você já nota que o x quadrado, né? O x ao quadrado, o x quadrático médio, né? Ele é sempre maior do que o x médio elevado ao quadrado. Né? Por quê? Porque essa subtração aqui, ó, ela sempre tem que ser maior que zero. Ela tem que ser maior que zero. Né? Por quê? Porque isso daqui é o que? Né? É a média dessa quantidade aqui, ó. X menos x médio é elevado ao quadrado. Toda coisa que é elevada ao quadrado é positivo. Está tirando média de vários valores positivos, obviamente que a média tem que dar uma quantidade positiva. Né? Ou seja, isso aqui é maior que zero. Né? Se isso daqui é igual a isso aqui também tem que ser maior que zero. Né? Combinando que o x quadrático médio é maior do que o x médio ao quadrado. Né? É só uma curiosidade legal de se notar. Né? Pois pronto, né? Então, esse daqui é o desvio quadrático médio, como eu disse, né? Tu pega, faz a raiz dele, isso aqui é o ΔX, né? Portanto, né, a incerteza da posição da partícula, ΔX, é igual ao que? É igual a raiz quadrada do x ao quadrático médio. Então, esse daqui, ó, esse cara aqui é a incerteza da posição da partícula, né? A incerteza do princípio da incerteza, né? O mesmo ΔX que vai aparecer aqui é esse cara aqui, né? E aí, como é que tu tira, né? Voltando àquela história, né? Como é que tu determina isso a partir da função de onda, né? Pô, bora olhar, o x quadrático médio é o que, né? Você voltar aí na minha primeira aula, né? Eu disse que, né, se eu tenho uma função de x, né? O valor médio dela vai ser o que? Vai ser integral dessa psi complexo conjugado vezes essa função de x vezes o psi, né? Então, obviamente x quadrado é uma função de x. Então, pega aqui, complexo conjugado, x ao quadrado, psi, né? Pronto, faço isso, tiro o x quadrático médio. X médio, como é que faz? Já expliquei também na aula passada. Basta fazer assim, né? dx. Só que eu quero isso aqui elevado ao quadrado, né? Então basta eu levar ao quadrado, né? Aí eu subtraio esse cara desse, né? Desse aqui,
Por quê? Porque é x quadrado com médio menos x médio ao quadrado, né? Aí boto dentro da raiz, pronto. Isso aqui é o ΔX, certo? Então é assim que a partir do estado, né, psi, eu determino qual é a incerteza desse estado. Do mesmo jeito o ΔP, né? O ΔP é a mesma coisa. O ΔP é a raiz, né, do desvio quadrático médio. Certo? Aí isso daqui vai ser a mesma coisa que o quê? Vai ser a mesma coisa que P quadrático médio menos P médio quadrado ao quadrado. Né? E aí esse P, né, esse aqui é o ΔP. Esse P quadrático médio, como é que tu calcula ele? Né? Psi complexo conjugado. Aí aqui, em vez de ser P ao quadrado, né, como eu disse, tu troca cada P por menos IH cortado, P de rho x, tá entendendo? Então aqui tem um P e outro, né? Certo? Porque isso aqui é para um P, aqui é P, né? Um com o outro fica P ao quadrado, né? Que é P ao quadrado com médio, né? Então para cada P tu tem um menos IH cortado sobre 2. Como é P, né? Já que é P, como é 2P, né? Já que é P ao quadrado, né? Então tu faz isso duas vezes. Pronto. Aí é tipo assim, né? Isso aqui tu deriva a função de onda com relação a x, né? Que é fazer isso aqui. Multiplica por menos IH cortado, claro. Aí depois deriva o resultado disso de novo por x, né? Por causa desse bicho aqui. Certo? E aí basta tu integrar e pronto. Aí o P médio, né? Do mesmo jeito. Psi, complexo conjugado. Onde tem P, tu troca por de rho x. E aí aqui um psi, né? Só que tu quer ao quadrado, né? Porque aqui tá ao quadrado. Pronto. Aí subtrai esse cara desse, né? Bota dentro da raiz. Pronto. Assim tu tira o ΔP. Beleza? Né? Então, no geral é isso, né? Agora sim a gente sabe, né? A gente tem o princípio da incerteza. Agora sim a gente sabe o que é esse ΔX e o que é esse ΔP do ponto de vista do matemático, né? Certo? A partir da função de onda psi, né? E aí, essa é a ideia. Esse produto, né? Esse produto ΔX e ΔP nunca pode ser menor que H cortado sobre 2. Né? Dado um estado, né? Desse estado, tu nunca vai tirar um ΔX vezes ΔP, né? Que seja menor que H cortado sobre 2, que viola o princípio da incerteza. Né? E é isso, espero que tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Valeu.